Sextou, minha joia! Muito boa tarde! Vamos direto com o assunto do momento. Magrão falando da saída do esporte. Entrevista exclusiva para Sabrina Rocha. O silêncio foi longo. O silêncio foi uma decisão porque tudo aquilo que eu fosse falar ia ter uma repercussão. Depois dessa entrevista vai ter mais assunto lá para estar falando. Então, se eu estivesse falando antes, ia ser esse ping-pong aí, desnecessário para mim. As respostas que a torcida esperava vieram e acompanhadas de muita emoção. Algumas críticas são pesadas, pelo fato que eu fiz tudo pelo clube, né? Tudo que eu podia, eu fiz. Errei, tive falhas, né? Mas honrei essa camisa. Poderia, né, ter sido diferente, mas devido às circunstâncias aí, os acontecimentos, né? Magrão e o esporte. Uma relação de 14 anos. 10 títulos conquistados, mas que chegou ao fim de forma dolorosa para as duas partes. A última vez que Magrão vestiu a camisa do esporte foi no dia 11 de junho contra o CRB. Parecia tudo normal, só que no dia 21 de junho, na representação do time, Magrão não apareceu. Uma semana depois, todos ficaram sabendo que ele havia colocado o esporte na justiça, cobrando salários atrasados e rescisão do contrato. Magrão, por que você tomou a decisão de sair dessa maneira? Para ter uma segurança, né, para estar recebendo os salários atrasados, né, e pela situação que foi criada, né, num todo. Quando o ano passado chegou o momento de ficar praticamente 6 meses, né, de salários atrasados, e quando chegou esse ano, tive que procurar, né, a direção, até porque a direção ainda não tinha vindo ao meu encontro. E quando eu fui conversar com o presidente começou a falar, né, a situação do clube, né, que tinha pego o clube numa situação complicada, né, que estava realmente devendo a mim. E ali o presidente, né, fez uma proposta para mim, né, que me deixou bastante decepcionado, né, que ele tinha perguntado se havia clube, né, interessado em mim, porque ele facilitaria a minha saída. Falei até pro presidente, poxa, há 11 anos atrás eu não escutei isso. Agora, 42 anos, arrumar um clube e abrir mão de tudo. E a partir dali eu comecei a ver que a minha história no clube estava chegando ao fim. Então isso me deixou bastante chateado. E isso foi uma das razões, né, no qual eu comecei a pensar, e acabei decidindo, né, na parada da Copa aí, em deixar o clube. Em campo, Magrão se decepcionou com o técnico Guto Ferreira. Em janeiro, quando eu voltei a treinar, o professor na época era o Bilton Cruz. Bilton Cruz falou: como que você tá? Eu falei: professor, eu tô voltando agora de lesão porque fazia 3 meses ou 4 meses que eu estava parado. O treinador acabou sendo demitido. E quando chegou o Guto veio conversar comigo, né, perguntando como eu estava. Falei: professor, tô tranquilo, né? A imprensa, né, os torcedores estão me criticando, mas eu tô tranquilo, porque havia de 2 falhas, né? Aí o Guto falou: poxa, muita sacanagem que estão fazendo com você, né? A história que você tem, o goleiro que você é, os caras estão fazendo sacanagem. Mais para frente eu vou te utilizar. Quando foi iniciar o Brasileiro, ele até tinha falado, né, que estava em dúvida, tal. Não falou para mim, mas falou no ar, né, na conversa dos jogadores. E quando iniciou o Brasileiro, ele não me colocou, né? Ele não me colocou e eu fui conversar com ele, porque ele havia falado que iria me colocar. Aí quando eu fui conversar com ele, eu falei: professor, eu sei que as circunstâncias, né, o caminho tomou um caminho diferente, pode me deixar como terceiro goleiro? Falei para ele, professor, deixa eu como terceiro goleiro, porque tomou um caminho diferente aí,
E aí ele falou, não, você é importante, começou a falar que é importante pro grupo e tal. Aí ele falou, não, faz o seguinte, começa a revezar no banco e quando voltar da parada da Copa, a gente pensa direito. Aí quando chegou na parada, né, e eu acabei tomando essa decisão. Mais uma vez, né, já havia acontecido isso com o Eduardo Batista, né, mais uma vez aconteceu de novo. Né, mas isso daí foi algo que... É não cumprir com a palavra, não é isso? Cumprir com a palavra, mentiu. Ontem, o presidente do esporte, Milton Bivar, convocou uma entrevista coletiva para comentar as declarações de Magrão. Assumi em 1º de janeiro e nessa primeira quinzena o Magrão esteve comigo e eu reportei para ele a situação do clube. Porque ele já veio me falando, olha, estou aqui, tem isso, tem aquilo, e não me pagaram e não me pagam. Não tem palavra, pessoal não tem palavra, não tem isso. Ele muito chateado. A partir daí, sentamos, conversamos, e no dia 6 de fevereiro, que foi assinada uma repactuação, e repactuação essa que foi toda cumprida até ele tomar a medida de colocar o esporte na justiça. Eu quero deixar bem claro o seguinte, não fui eu que envelheci Magrão. Então, se ele está se aposentando, é por conta da idade. Por conta, talvez, de alguma coisa. Eu não sei nem se ele vai se aposentar. Mas se ele está se aposentando, não foi Milton Bivar. Se no esporte, em algum momento, ele não foi tratado como deveria, pessoal com salários em dias e tudo mais, mas eu posso garantir que nesses 12 anos de clube, pelo menos 10 anos, ele não teve problema de dinheiro, de salário. Sobre o período em que Magrão ficou sem receber salários do ano passado, nós entramos em contato com o ex-presidente do esporte, Arnaldo Barros. Ele disse que não tem o que falar sobre o assunto e que os números da gestão dele foram publicados num balanço auditado. O técnico Guto Ferreira não quis comentar as declarações de Magrão e disse que só vai falar sobre o caso na entrevista coletiva de hoje, se for perguntado. Já já a gente traz a segunda parte da entrevista. Mande sua opinião das suas redes sociais pela nossa hashtag GEPE. Globo Esporte de volta direto com a segunda parte da entrevista com o Magrão. Foi a primeira vez que Magrão falou sobre o que estava acontecendo no clube. Uma situação que, para o goleiro, só poderia ser resolvida com a saída dele e na justiça. Eu sei que o torcedor ficou chateado, né? Fala até pro torcedor, né? Para se colocar no meu lugar. Qualquer profissão, né? Acho que se o cara fica 6 meses sem receber, o cara vai ver como é duro. Né? Então, eu entrei justamente pelo fato de ter tido essa conversa, né, e pelo fato de estar tanto tempo atrasado e a chance de eu não receber lá na frente seria muito grande. E nessa hora o torcedor se vira contra, não tem como. Porque o torcedor, acima de tudo, é o clube, eu entendo isso. Mas quando eu fiz isso, eu já procurei já estar evitando esse tipo de notícias, porque eu sabia que ia vir muitas coisas pesadas. Ficou triste? Fica porque, como eu falei antes, né, 14 anos de dedicação ao clube. Fiquei longe da família. Minha esposa... Enfrentou a doença e você... No momento que minha esposa estava operando, eu estava dentro de campo. Então, acho que algumas críticas são pesadas, pelo fato que eu fiz tudo pelo clube. A história terminou sem um jogo de despedida. Não há dúvida de que ele queria um último encontro com a torcida. Às vezes vinha na minha cabeça, né, a última partida, ilha cheia, tudo, mas devido aos fatos
começaram a acontecer, eu comecei a ver que ia ser difícil acontecer isso. Que foram praticamente uma vida dedicada ao clube. Então fica essa lacuna, com certeza. O futuro ainda é incerto. Magrão não sabe se vai parar. Bate o martelo que se aposentou ou espera o convite de um clube? Não bate o martelo, né? Não bati ainda o martelo, mas eu estou bastante tranquilo, né? E aqui no Brasil, dificilmente eu devo jogar. Magrão só quer ficar perto da família. E onde quer que esteja, ele garante: o esporte vai continuar fazendo parte da vida dele. Mas a partir de 2005, eu me tornei um torcedor do esporte. E 14 anos não tem como você não se desligar disso. Eu vou continuar torcendo pelo esporte, porque é um clube onde eu aprendi a gostar, um clube onde eu aprendi a respeitar, né, e vou levar isso. O site oficial do esporte publicou agora há pouco uma nota sobre o caso, informando que o clube queria que Magrão continuasse no elenco com a extensão do contrato até 2022. O aditivo do contrato, inclusive, foi divulgado. Segundo a nota, houve quebra unilateral do contrato e o esporte planejava um futuro de Magrão no clube em qualquer função. Com a nota, a diretoria diz que o assunto Magrão está encerrado. A gente pediu para o pessoal mandar opinião sobre o caso de Magrão, né, pelas nossas redes sociais, usando a nossa tag GEPE. Vamos ver algumas aqui, ó, já está no nosso telão. Renan Rodrigues mandando aqui, ó. A linda história escrita por Magrão no esporte jamais vai se apagar. Foram 14 anos de dedicação ao clube, merece todas as homenagens possíveis, maior da história. Essa é a opinião do Renan. Agora a Cessa também escreveu aqui, ó. Magrão sempre será ídolo, só fiquei decepcionada com a forma que ele saiu, sem nos deixar nos despedirmos. Porém, sobre a justiça, ele está no direito dele. E tem um aqui, ó. Ítalo Igor. Ver Magrão vestindo outra camisa, não sei se eu aguento não. Hora de afundar os tímpanos, ouvindo Reginaldo Rossi. Boa essa aí, viu, João? Sexta-feira, cabe demais ouvir o rei. Globo Esporte, daqui a pouquinho tá no Globoplay. Vamos embora forrar o bucho. Hoje é Arruma Day, dia de arrumadinho. Até amanhã.